Amalequita. Eu não quero um povo, eu não quero um sangue sequer, aleluia, daquele povo vivo. Deus deu uma ordem clara: diga para Saul que junta o exército, mata todo o povo, mata toda a criação e tudo que está no meio dos amalequitas, tudo que pertence a eles, pode desfazer de tudo. O mesmo Deus que deu a vida àquele povo, por causa da transgressão, por causa da falta de compaixão, por falta, aleluia, da falta, aleluia, de temor a Deus, Ele agora manda destruir, matar por completo. Não quer mais a raça dos amalequitas sobre a face da terra, aleluia. E a Bíblia diz que no meio daquele povo, eu digo que Deus é um Deus justo, porque Deus sabe quem está do teu lado, Deus conhece o coração ruim, Deus conhece aquele que está maquilando atrás das tuas costas, e muitas das vezes está sentado com você à sua mesa, te batendo no teu ombro, comendo da tua comida, comendo do teu pão, bebendo do teu suco, aleluia, e o coração está cheio de coisas perversas, de coisas tenebrosas. Deus conhece, aleluia, mas Deus também conhece aqueles que têm o coração limpo, e com Deus não tem erro, não tem engano, porque Deus conhece o homem e a mulher, até mesmo o fio de cabelo da tua cabeça. Então não tem como Deus errar naquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele procedou para fazer. Talvez muitas pessoas podem te dizer: Deus não te escolheu, aquela revelação não foi para você, aquela promessa não foi para você. Eu quero te dizer, se Deus permitiu chegar até você, essa promessa é sua, você foi escolhido, você foi separado, chamado para vencer, porque com Ele não tem erro, Ele executa, Ele faz e Ele é, aleluia. A Bíblia diz que no meio do povo amalequita existia um povo chamado os queneus, e a Bíblia diz que os queneus não guerrearam contra o povo de Israel. E agora Deus vai dizer para o profeta Samuel: diga para Saul que chegue até os queneus e libera os queneus. Diga para os queneus ir embora, porque depois que os queneus se afastar do povo amalequita, a justiça de Deus irá virar a fio da espada, aleluia. Porque se Deus tiver que matar, Ele mata também. Se Deus tiver que dar vida, Ele dá vida também. É conforme a sua plantação, conforme a nossa plantação. Eu quero te dizer hoje aqui essa noite: se você plantar um pé de limão, não pensa que você vai colher laranja, não. É limão azedo mesmo, mas se você plantar laranja, você não vai, aleluia, colher o limão, vai ser laranja docinha. Então tome cuidado com as suas plantações, tome cuidado com a semente da oração que você tem orado, como que você tem buscado, como que você tem pedido a Deus, porque conforme você planta, aleluia, a colheita é sua, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A salvação, ela é individual. Você pode orar pelo teu esposo, você pode orar pelo teu filho, você pode orar pelo teu irmão, você pode orar pelo teu sogro, a tua sogra, em diante. Mas eu quero te dizer, se esses que você ora e busca não se converter ao Senhor e fazer uma nova plantação, a salvação é individual. Ninguém vai ir para o céu de carona. Se eles estão plantando sinceridade e retidão, esses vão subir ao céu. Mas se eles estão caminhando com os teus joelhos, eles precisam da tua oração, do teu joelho, não faz nada para Deus, eles não vão alcançar e não vai colher a coroa eterna, porque o galardão é para quem obedece a palavra do Senhor. Se eles estão entrando dentro do espiritismo, se estão buscando feitiçaria, estão colocando pés dentro do terreiro, não pensa que Deus tem bênção para esses. Por quê? Porque este local é um local de maldição, destruição, e não tem engano na palavra do Senhor, não tem volta. Quem entra na casa do Senhor, coloca os pés sobre a porta da casa do Senhor, aleluia, Ele está levando bênção para a tua casa. Se você anda, aleluia, dentro da palavra do Senhor, as bênçãos de Deus, as promessas de Deus é sobre a tua casa. Mas se você desvia desta palavra, ou retorce essa palavra e quer viver uma vida de qualquer maneira, Deus não é contigo, Deus não vai ser contigo, e as promessas que você tem vai te levar ao inferno. Por quê? Porque os dons que Deus te deu não servem para te salvar, pode servir para salvar outras pessoas,
jeito que você vive, conforme você anda, é que você vai ter o direito da salvação eterna. Tem pessoas que dizem que quem tem promessa não morre. Dentro do inferno já tem pastor, já tem pastora, já tem missionário, já tem obreira, já tem irmãos do ciclo de oração. Por quê? Porque desviou a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é como uma espada. Quando Deus quer cortar o mal pela raiz, ninguém tira a espada da raiz, porque Ele é que tem o machado sobre as mãos. E a Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira e Ele é o lavrador. E se Ele resolver podar aquelas pessoas que estão brincando com Ele, tenha certeza que quando nós podamos uma árvore, é para ela, aleluia, reviver novamente. Mas o galho que é tirado é lançado para secar, e depois de seco é lançado fogo. E a Bíblia diz, aleluia, se compara, aleluia, a palavra do Senhor dessa maneira: Deus como lavrador. Se Deus olhar do céu e começar a analisar a tua vida e ver que você está, aleluia, desviando desta palavra, e ver que o teu coração, as tuas atitudes não estão condizendo com o que está escrito aqui, Ele mesmo, como Todo-Poderoso, vai te voltar da videira que é Jesus. Porque quem está com Jesus está com os pés firmados sobre a rocha. A luta pode vir, o crente vai envergar como uma palmeira, mas quando o vento passar, o crente levanta cantando vitória. Mas se você está plantando os seus pés sobre a areia, a primeira chuva que der vai levar a casa inteira. A casa que não tem, aleluia, prumo, a casa que não tem coluna, aleluia, ela jamais vai conseguir resistir a tanta ventania, aleluia. Então nós temos que ter paz. Nós vemos no mundo, aleluia, como que está o caos, como que está a destruição. Eu quero te dizer, muitos estão assustando, mas eu não me assusto, porque cada vez que acontece algo conforme nós estamos vendo na internet, é sinal que o rei se aproxima da sua noiva, é sinal que nós estamos quase entrando para as portas do Cordeiro. Mas eu quero dizer, vaso sujo, vaso que leva a vida de qualquer maneira, vaso rachado, não vai ter, aleluia, como sentar à mesa com o rei. Para sentar à mesa com o rei, você tem que ser filho, você tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sabe por quê? No meio de nós acontece de muitas pessoas estarem possuídas por entidades, por demônios. Vira quarta-feira, entra quarta-feira, vira sexta-feira, entra sexta-feira, e pessoas estão sendo possuídas por espírito maligno, porque não está com a vida no altar, não está dando ouvido à palavra do Senhor, e por não dar ouvido à palavra do Senhor, Ele mesmo vai rejeitar este povo. Um dia está na presença, outro dia está no terreiro, um dia está cantando, outro dia está fumando, um dia está louvando, outro dia está, aleluia, dançando. Deus não se agrada desse tipo de pessoa. Quero te dizer, muitos falam, aleluia, que o preço foi pago. Foi sim, aleluia, o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz do Calvário, não foi em vão. Se Deus não poupou o seu próprio filho que Ele o ama, você acha que Deus vai te poupar com essa rebeldia que você tem vivido nela? Aquele sangue que foi derramado vai ser cobrado naquele grande dia. Aquele sangue que foi derramado já está sendo cobrado nos dias de hoje. Aleluia! Quantos que já desceram a sepultura com uma vida de qualquer maneira? E eu vejo na internet, na rede social, pessoas dizendo: está no braço do Pai, virou uma estrelinha, agora virou anjo. Não, nós não somos anjos, nós somos adoradores. Aleluia! Nós somos filhos do Deus vivo. Aleluia! Ninguém vai virar anjo, ninguém vai virar estrelinha. Estrela é estrela, anjo é anjo, adorador é adorador, filho é filho. Aqueles que não aceitam a Jesus como Salvador, ele simplesmente é uma criatura. Ele foi criado por Deus, mas não se tornou filho. Por quê? Porque não deu ouvido à palavra do Senhor. A Bíblia diz que o pecado confessado, ele é perdoado, mas o pecado que não é confesso, ele se torna uma doença crônica, como se fosse um câncer. Aleluia! Então eu vim aqui esta noite para te dizer, Deus, aleluia, quando Ele dá uma ordem, é para
escolhido para ser um povo separado. E por causa desse povo, ele mata e ele dá vida também. Porque ele é juiz, e com ele não se brinca. O homem pode brincar uns para com os outros, mas com Deus não. Se Deus te deu uma ordem, executa. Se Deus te chamou para estar no ciclo de oração, para ser uma mulher de oração, então ora. Se Deus te chamou para jejuar, jejua. Se Deus te chamou para ser obreira da casa do Senhor, procura executar, independente se o homem está vendo ou deixou de ver. Porque o mais fácil é servir a Deus dentro da igreja, e o mais difícil é servir a Deus no nosso trabalho, é servir a Deus dentro da nossa casa. Mas sabe onde está o perigo? Onde ninguém está vendo, porque os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre nós, e ninguém engana a este Deus. E Deus diz, aleluia, a palavra de Deus diz que Deus deu esta ordem para o rei Saul. Mas a Bíblia diz que o rei Saul juntou, aleluia, um exército numeroso e foi para a batalha. Aleluia, foi para guerrear conforme o Senhor havia mandado, havia dado uma ordem. Aleluia. Só que quando chegou naquele local, aquele rei que tinha autoridade sobre o povo, agora começa, aleluia, ao invés de mandar, de ordenar o povo, ele começa a ouvir o povo. E por causa do povo, há uma consequência muito grande. Tem pessoas que eram para estar aqui hoje, tem pessoas que eram para estar firmes na presença de Deus, mas não está. Por quê? Porque estão dando ouvido às vozes que não podem fazer nada por elas. Aleluia. E nós devemos de calar essas vozes e ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E por Saul, agora, temendo o povo, ele vai traçar agora uma trajetória dolorosa. O crente, quando não ouve a Deus, a trajetória dele é dolorosa. O crente, quando desobedece os mandamentos e a lei do Senhor, aleluia, a colheita dele é dolorosa. A tempestade vem mais forte. Aleluia. Agora o rei Saul, aleluia, manda matar, aleluia, criança recém-nascida, mulheres grávidas, manda matar, aleluia, idosos, velhinha, manda matar, aleluia, a raça dos amalequitas. Só que tem porém, o olho do homem é enganoso, a mulher e o homem que se deixa ser levado por aquilo que eles conseguem enxergar, é onde está a queda daquele homem, é onde está a queda da mulher. Aleluia. Porque o homem e a mulher, aleluia, que se deixa ser guiado pelo seu próprio instinto, pelos seus próprios olhares, é onde está, aleluia, a sua queda, a sua descendência. A sua queda não vai depender do teu inimigo, a sua queda não vem do teu amigo, a sua queda vem quando você se deixa se guiar pelos seus olhos da carne. Aleluia. Porque o homem e a mulher que enxerga Deus, ele não deve se deixar ser guiado pelos desejos, pelo coração, não. Ele deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E como esse homem e essa mulher vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Quando ele dobrar os teus joelhos liberado da tua cama, quando ele consagrar a sua vida a Deus, jejumar, sim, jejum é um sacrifício, tem pessoas que ficam 2, 3 dias, 4 dias, 7 dias, mas eu quero te dizer, aí vai do propósito, do compromisso que aquela pessoa fez com Deus e Deus com ela, cada qual com o seu compromisso, vivendo o seu chamado e cumprindo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que é uma missão que outra pessoa não pode fazer por você. A missão que Deus me deu, a minha mãe não pode cumprir ela para mim. A missão que Deus me deu, o meu esposo não pode cumprir ela. É eu e Deus, é Deus e eu para cumprir essa missão. Porque cada um de nós tem um legado a ser deixado sobre essa terra. E quando Deus nos chamou para guerrear, para batalhar contra o principado e potestade. Aleluia. O mundo está do jeito que está, porque o ser humano deu lugar para os principados e potestades. O ser humano se esqueceu de Deus. A primeira dificuldade que veio, ele passou a deixar de ouvir a Deus para ouvir os principados e potestades, e está do jeito que está. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que Saul, matando todos, ele agora vai fazer uma aliança com quem? Com Agag. Quem é que comandou o exército para lutar contra
carne. Quem é que era o cabeça, o líder, que queria massacrar o povo de Israel, quando o povo de Israel estava frágil, debilitado, cansado, Agag. Então é o único que Saul não poderia fazer uma aliança. Eu não tenho como fazer uma aliança com Lucifer. Eu não tenho como fazer uma aliança com o principado potestade. Eu não tenho como fazer uma aliança com o Zé Pilintra. Eu não posso fazer uma aliança com Pombagina. Eu não posso fazer uma aliança com o mundo. Por quê? Porque o mundo não amora a Deus. O mundo não ama a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quando Saul fez uma aliança com Agag, ele quebrou a aliança que ele fez com o próprio Deus. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, talvez tem pessoas em nosso meio que está querendo fazer aliança com pessoas em cima da terra, porque é absurdo, tem nome, tem dinheiro, tem posição, tem status. Eu quero te dizer nessa noite, não faça aliança com o homem, mas faça aliança com Deus, porque a aliança que você faz com o homem mesmo quebra ela, mas a aliança que você faz com Deus, só Deus pode quebrar ela. Aleluia. Eu quero dizer que para tudo nesse mundo há um tempo determinado por Deus. Aí eu vou aliançar com ele porque eu vou crescer financeiramente, porque ele tem condição. Eu vou aliançar com ele porque ele pode me dar uma oportunidade. Não vá aliançar. Não olha o que os teus olhos estão querendo lhe mostrar. Aleluia. Continua no teu cantinho, no teu quarto, chorando, gemendo, orando e buscando a Deus, porque no tempo certo ele vai entregar nas tuas mãos aquilo que ele te prometeu antes de você gerar, e você não sabe, não tem conhecimento. Por quê? Porque você não tem analisado as escrituras do Senhor. O meu povo perece por falta de conhecimento. Recalabachai. Mas quando tem conhecimento, é só esperar. O ataque vai vir, o vento vai vir, a tempestade vai vir. Talvez você vai estar com o teu barco em meio ao deriva, o barco é frágil, a carne é frágil, mas eu quero te dizer, o importante não é o que está por fora, mas é o que está por dentro. Aquele barco que Jesus entrou nele era um barco frágil e pequeno, aleluia. E o povo, os discípulos disseram: mestre, nós vamos perecer, porque a tempestade é forte, nós vamos perecer, nós vamos morrer, porque nós estamos longe de pisar em terra seca. Eu quero te dizer, o importante não era aquilo que estava por fora, mas é aquele que está por dentro. O importante não é o que você carrega do lado de fora, mas o que você traz consigo dentro de você. A tua estrutura está do lado de dentro. Sabe por que muitas pessoas estão com a vida destruída? Porque em vez de eles carregarem, aleluia, a estrutura do Pai, do Filho e do Espírito Santo por dentro, ele carrega entidades, ele carrega demônios. E esta pessoa que carrega no seu corpo demônios, aleluia, é para causar destruição. Nós vemos que todas as vezes que nós estamos em uma libertação, que o diabo faz, eu quero matar, eu quero destruir, eu estou pondo câncer, eu estou pondo aquilo. Por que ele está pondo isso? Porque as pessoas estão dando espaço para ele, porque está longe dele entrar no corpo de um pastor, está longe dele entrar no corpo de um diácono, se está levando a vida em retidão e sinceridade a Deus, aleluia. Mas se não estiver, você vai ver ele entrar e vai ver ele fazer uma quebradeira, uma destruição. Por quê? Porque o adversário veio para matar, roubar e destruir, e ele veio para enganar o povo dentro da própria palavra. Por quê? Porque não deu para a palavra. Ele conviveu com a palavra, pastora. Quem é a palavra? Jesus é a própria palavra. Rebaixou a naia, a sede, eu quero. Ele foi expulso do céu. Por quê? Por causa do teu coração, por causa da malícia, porque ele queria ser mais do que Deus. E eu quero te dizer uma coisa: lembra, Deus pode te usar para curar paralítico, Deus pode te usar para curar câncer, Deus pode te usar, aleluia, para ressuscitar morto. Mas eu quero te dizer, aleluia, é Ele que está usando. Você é simplesmente instrumento, e um instrumento ele só é usado, aleluia, para fazer uma grande obra. O instrumento em si próprio jamais ele vai se movimentar. Esta caneta que está nas minhas mãos, ela serve para escrever, mas ela não pode escrever sozinho. Eu quero te dizer que você é um vaso nas mãos do
da tua queda. A dependência do homem e da mulher, todavia, vai ser, sempre foi e sempre vai ser em Deus. Aleluia. Você pode ter o melhor emprego, você pode ter o melhor carro, você pode ter o que você quiser, mas se você esquecer que a tua dependência vem do Senhor, não lhe serve de nada. Você não pode amar mais o teu trabalho do que amar a Deus. Você não pode dedicar a tua vida mais ao trabalho do que dedicar à obra de Deus. Deus tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus deixa de ter compromisso com o homem e com a mulher quando Ele deixa de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra de Deus vai nos mostrar, aleluia, que Saul agora mata todos e faz uma aliança com Agag e traz Agag consigo. Não satisfeito, Saul agora vai trazer vaca, ovelha, vai trazer, aleluia, carneiro, vai tomar os despojos do povo amalequita. Eu quero te dizer algo aqui, igreja, presta atenção. Porventura Deus tem mais amor ao animal do que a vida do homem e da mulher? Porventura Deus ama mais o objeto, uma casa e um carro, do que o ser humano, a vida? Ele não veio morrer por causa de vaca, ele não veio morrer por causa, aleluia, de carro nem casa. Ele veio morrer por amor às vidas, ele veio morrer por amor, aleluia, ao ser humano a qual ele criou e se corrompeu porque deu ouvido a Satanás. Então teu carro, tua casa é bênção de Deus para a tua vida, mas isso não leva você ao céu. O que vai levar você ao céu é o que você vive, é conforme você anda e teme a palavra do Senhor. E com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus não tem metade. Não pode uma torneira sair água suja e água limpa ao mesmo tempo. Ou ela é toda suja ou ela é toda limpa. Então está passando por um momento de prova e tribulação. Começa a colocar a tua vida no altar, começa a consertar o altar, como Elias consertou o altar e fogo desceu do céu. Deus não vai mandar fogo em altar quebrado. Deus não vai derramar azeite em vaso rachado. Por quê, pastor? Porque o vaso que está rachado, você pode pôr água nele e a água vai toda embora. Aleluia. Então não tem valor o vaso rachado. Aleluia. Nós sabemos que aquilo que está rachado não serve para guardar nada dentro dele. Então o vaso de valor é aquele vaso, irmão Nélio, que Deus bate, Deus corrige e ele se humilha e fala: Jesus, Deus, eis-me aqui. Se o Senhor me bateu hoje, o Senhor me corrigiu hoje, é para mim viver e não para mim morrer, porque Deus corrige quem Ele ama. E chegou um ponto que o povo de Deus tem que ter um zelo maior, aleluia, para viver a palavra de Deus, para viver o chamado. Tem que dar ouvido à palavra do Senhor, porque, aleluia, quando Saul fez aliança com Agag, Deus revelou ao profeta Samuel. Saul estava fazendo aliança com Agag e o profeta Samuel conversando com Deus em oração. Quer ver Deus falar contigo? Quer ver Deus desterrar os projetos do diabo? Vai para o joelho. Você não precisa estar no local para saber quem está falando de você, quem está tramando o teu mal, não. Mas se você estiver na oração, Deus revela, Deus faz e Deus mostra. Aleluia. E a Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, estava orando e Deus fala com ele: Samuel, Saul me desobedeceu. Talvez o pastor não vai ver você pecando nem errando, a pastora não vai ver você pecando e errando, mas o pastor dos pastores está vendo e não vai deixar impune, não vai deixar barato. E agora Samuel está em oração. Deus fala a Samuel: Saul me desobedeceu. Deus começa a revelar para Samuel, para o profeta Samuel: vai lá. Saul fez aliança com Agag, vai lá. Saul desobedeceu, matou todos, aniquilou todos, mas deixou o rei Agag, deixou vacas, deixou ovelha e ainda trouxe o melhor do despojo. Quando Samuel chega até Saul, Saul vai dizer assim: eu executei o que Deus mandou. Mentira. Sabe o que Deus odeia? A mentira. Ananias e Safira morreu por causa da mentira. Não dá desculpa para o teu pecado.
Não dá desculpa para o teu pecado. Teu pecado não tem desculpa. Senhor, eu pequei assim, 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 assim. Mas me faz um vaso novo. Tu és oleiro. Eu sou barro, me amassa, me faz de novo. Tem crente dando pecado, tem dando desculpa para o teu pecado. Pecou, pecou. Errou, errou. Desviou da palavra, desviou. Com Deus não tem brincadeira. Agora Samuel, o profeta Samuel vai dizer: mas eu estou ouvindo Saul, mugido. Mugido. Como que você executou? Como que você executou? Se Deus me contou tudo que você fez antes de eu estar aqui. Agora vem a palavra de Deus para Samuel, que nós lemos aqui. Porque pois não destes ouvido a voz do Senhor, antes lançastes ao despojo e fizestes o que parecia mal aos olhos do Senhor. Você está punindo, porque você não está vivendo a palavra do Senhor por completo. Você não está dando ouvido às doutrinas, à lei e os mandamentos do Senhor. Mandamento é mandamento, obediência é obediência. Por causa que ele desobedeceu a Deus, Deus agora é a primeira vez que eu vejo Deus rejeitar um homem, a qual Deus usou muito forte. Aonde Saul ia à igreja, o Espírito de Deus era com Saul. Saul vencia todas as guerras, não pela força dele, porque o Espírito de Deus era com ele. Sabe por que nós vencemos as batalhas aqui na terra? Porque o Espírito de Deus é conosco. Sem o Espírito de Deus, nós estamos mortos. Sabe o que te faz ser quem você é hoje? O Espírito, a graça de Deus. Mas sai debaixo dessa graça. Você vai viver só pela misericórdia. Mas essa misericórdia, ela tem uma data de validade. Quando Jesus arrancar a igreja da terra, não tem mais misericórdia. Nós já estamos no tempo da graça, mas o tempo da graça está se findando. Enquanto Saul ouvia Deus, Deus era com Saul. Quando Saul deixou de ouvir a palavra de Deus, Deus o rejeita. E Samuel vai orar pela vida de Saul, porque Samuel gostava de Saul. O próprio Deus vai dizer: Samuel, por que está orando? Samuel orou a madrugada inteira para o rei Saul. O próprio Deus disse: Samuel, eu já rejeitei ele, para mim ele não serve mais. Tem vasos que você já viu, já conviveu com Deus, usando ele no profundo e escondido. E hoje Deus não usa mais, porque Deus rejeitou aquele vaso. Por que Deus rejeitou aquele vaso? Porque ele abusou da graça e da misericórdia de Deus.